A gente parou em sociedades... Não, perdão, eu peguei o livro errado. A gente viu países nórdicos, países que buscam o bem-estar social, cobram muito imposto, mas tem muitos benefícios, e os políticos não têm esses benefícios. Portanto, as pessoas não ligam de pagar altos impostos, sendo que vai ter contrapartida, vai ter saúde, segurança, educação, eles veem esse investimento. E nem nós, brasileiros, ligaríamos de pagar tanto imposto se a gente tivesse hospitais maravilhosos, meios de transporte fantásticos, segurança, a gente vive uma coisa... A gente pediu tanto para baixar os impostos que o Brasil ficou uma merda. Então, a gente tem imposto alto e serviço de qualidade tá onde também? Não tem. Sempre foi. Então. Vai continuar sendo desviado, roubado. Aí fazem obra de qualquer jeito. Mongaguá mesmo, já perdi as Na contas. pandemia, por exemplo, imagina quantos ali, até o negócio lá do negócio de São Paulo, o prefeito de São Paulo lá. Covas está sendo investigado, a Secretaria de Saúde dele, Mongaguá mesmo. Quantas vezes essa Avenida Monteiro Lobato não foi repaginada? Isso é porcaria. Monteiro Lobato é de outro mundo, professor, não tem como discutir, ela tá esburacada e não querem consertar simplesmente. Não querem. É impressionante, até a Kennedy é bem asfaltada, porque quem anda de carro, de ônibus pela Kennedy e depois chega na São Paulo percebe a diferença. O ônibus começa a pular mais, o carro começa a tremer mais. É impressionante, o serviço precário. Enfim, e aqui em Mongaguá... Eles foram melhorar aquela praça que é daquela de basquete, sabe, professor? E não foi arrumar as ruas. Não, é do lado da igreja, da Nossa Senhora Aparecida, lá, do centro, sabe? Ah, sei. E aí... Os caras foram reformar lá, só que não tem pista, entendeu? Tipo, foi algo completamente... equivocado. E outra... Só para inglês ver. Pode falar, professor. A gente reclama, porque não tem sentido, não tem nexo. Por quê? Qual o benefício para as pessoas? Diferente desses países, onde as obras têm um porquê, têm um benefício, melhora a infraestrutura, a logística, qualidade de vida. Que eles falam que é por causa do turismo, mas praticamente os turistas vão passar pela rua. Tipo, o principal seria a rua, não acha? Também. O turismo não precisa fazer muita coisa, basta cobrar menos impostos e burocracia, que aí vai ter mais empresários que vão oferecer mais produto, mais serviço. E aquela reforma lá também do centro? Aquela outra lá que era do samba? Alguém sabe o que eles vão fazer por lá? Porque até hoje eu não sei. Ninguém sabe, Cara, né? não sabia disso daí, Eles não. só vão terminar depois que ganhar... Isso mesmo, Isa, é tudo culpa do turismo. Tudo culpa do turismo, ela colocou aqui. Usam o turismo como desculpa, mas podiam fazer obras no interior da cidade. Podiam fazer para as pessoas, para evitar alagamento, para evitar enchente. Asfaltar mais o Regina Maria, né? Asfaltar mais o Regina Maria, porque lá é uma área comercial. Para quem vem de fora, pensa que lá é o centro de Mongaguá. Pensa que chama lá de centrinho. Sim. Tem tudo, só não tem banco. Podia fazer mais obras ali, pelo menos nas principais vias, nas 2, 3 do lado, em algumas mais lá pro morro, sentido morro. Asfaltar Dom Pedro, né? A Dom Pedro, que é uma via super importante de acesso a uma... Beleza! Esse turismo o turismo é bom, só que não pode ser desculpa para todas as obras. Uma cidade mas não pode ter... A Dom Pedro, eu achei que devia melhorar muito. Eu moro aqui na Dom Pedro, eu moro tipo mais de 8 anos. E, mano, uma coisa que eu falo pra minha mãe quase todo dia. A Rua da Dom Pedro tem muita rua, tipo, a Dom Pedro é paralelepípedo, né? Só que as vielas tudo de areia. Nossa. Aí é tudo perigoso. Aí, mano, é muito ruim. Muito ruim. Imagina quando tá na hora de asfaltar isso aí, não é? No mínimo, era pra Dom Pedro, que é uma principal, ser asfaltada e as suas laterais serem de paralelepípedo, no mínimo. Isso sem falar numa obra grande. Meu Deus, passa muito carro aqui, muito ônibus. Agora os ônibus passam aqui, né? Pode falar. Os ônibus passam aqui agora. Tem uns ônibus que desce Regina e vem pra cá, que é Regina Dom Pedro. Então, por causa desses acessos de ônibus, devia ser asfaltado, entendeu? Eu ia falar, como agora tem um negócio dos ônibus, obviamente eles vão pensar, não, vou asfaltar por causa que tem que passar ônibus.
Mas só agora, tá ligado? Tipo, Mas só é muito agora. Esse é o perigoso. problema. É É muito muito perigoso. perigoso aqui. Aí a população que mora aí, que paga imposto, quando chove não consegue sair, porque sai a pé, aí você molha toda a roupa, tem que usar uma outra roupa. Moto, então, risco de acidente tremendo. Carro, você pode perder seu bem que você levou anos para pagar, tá pagando. Do Sim. ônibus, você não sabe como é que vai vir. Você Só pra fica você ter desesperado, uma não... ideia, professor, minha ex-namorada, no caso, ela, tipo, a mãe dela tava dirigindo com ela e o carro dela, tipo assim, afundou na Dom Pedro, simplesmente. Tipo, o carro, ele deu PT, literalmente, por causa que, assim, Nossa. ele entrou em uma morreu. dos... morreu. Simplesmente, ele tava Perda parado total. no... Perda total nele, entrou água, tipo, Ai, por todo que o dá até capô, dó, o velho. capô Ai, que inteiro ficou desespero. dentro da Imagina água. o quanto que essa pessoa trabalhou, o quanto que Verdade. se esforçou, O, e aí o você ruim do Dom perde. Pedro também é a vala, porque ela, quando chove bastante, tipo, em setembro, essas coisas, quando chove, alaga, então fica, tipo, meio alagada a rua, sabe? Tem, no Então não começo ela devia é ter grande, isso. ela é grande, aí quando ela estreita um pouquinho, tem tipo um Sim, córrego de um lado e um córrego de outro. Lá no final, é sim, No verdade, que é final. exatamente. onde que tem lá o CDHU lá Tem também? uns predinhos ali. Sim, Tem uns verdade, tem predinhos. Sim, fadinhos. aí vem mais Infelizmente tem. pra. Quando você vem mais pra frente, aí, eu me lembro que era da rua do Felipe, quando eu conhecia ele. Era um amigo meu que E estudava aí a no gente, Portinari. Como ele morava pra lá, então eu passava por lá pra visitar ele. Eu me lembro dessa rua. e aí a gente paga imposto e não tem essa obra necessária e as pessoas ficam na mão, à mercê. Eu mesmo, se fosse dirigir, se tivesse um carro, carteira, e fosse passar por ali, eu ficaria com muito medo, porque eu não saberia o que é rio, Por o que é isso. estrada. Eu ficaria tremendo na base, nossa senhora. Por isso que muita gente vai pelo Regina Maria e depois entra na rua, por exemplo, da Dom É, Pedro, porque a vai pelo maioria Regina das Maria e vezes vira à é ela. esquerda. Sendo que a Sim, Dom aí eles Pedro viram. talvez é mais fácil. E a Dom Pedro é uma avenida de suma importância, porque ali mora muita gente, tanto na Dom Pedro Sim. quanto no final. É acesso à Estrada da Fazenda também. Então, E aquela obra professor, tinha. tem um Oi? porém também aqui no Dom Pedro que eu acho que devia, tipo, ser parado entre aspas, né? Aqui na minha frente da minha casa tem um clube, né, tipo, de associação de professores. É a CAPESP, né, todo mundo chama. Então, tipo, não tem um estacionamento tão grande por ser um clube, então os carros ficam na rua. E também tem um porém. Como que a Dom Assalto. Pedro... exatamente, muito assalto. E como que a Dom Pedro tem duas ruas e, tipo, ela é de frente pro pier, assim, Uhum. sentido Sentido morro, praia? assim, sentido morro, tipo, eu moro no morro, aí na frente, assim, indo reto já é o pier, sabe? Então Sei. aqui o pessoal vem mais turista, vem, tipo, casa alugada aqui, o pessoal já, tipo, entra. Já invadiram muita casa aqui já, muito assalto por causa desses turistas que sempre vêm pra cá. Então Que acho que aí deveria ser os mudado. criminosos pensam, nossa, bastante gente, uma ótima maneira para eu roubar. E eles pensam, mesmo que tenha bastante gente, bastante homens, eu Vagabundo. com arma, e eles tomam, porque eles vão pensar que tem bastante carteira, bastante celular, bastante cartão, carro e etc. Claro que Aí já, vai lá, não tem porque quem nada, tá rouba não ligado? rouba apenas. Só trouxe o varal assim e tipo, as roupas no caso e um guarda-sol pra ir pra praia. É genial. E as cadeiras, né? É isso que os É, caras levam. o que tiver, né? Já tá ali, que rouba não só o objeto, mas o tempo que a pessoa dedicou para comprar aquele objeto, o tempo que ela deixou de ficar com a família, o tempo que ela deixou Sim, de tem isso curtir, de também. ter um lazer. De repente, pegou o Então, teve celular, a questão do mas trabalho que ela teve para conseguir também. aí a pessoa não brincou com o filho, a pessoa não curtiu um lazer, não saiu com a namorada, não passeou, ficou ali trabalhando, Porque fazendo ficou o hora extra, dia, bico, ou simplesmente ele foi denunciar lá pra polícia e demorou e ninguém resolveu nada e ele perdeu o final de semana todo por causa de um roubo. Também tem isso. Perdeu um tempo para comprar e perde um tempo para fazer o boletim do roubo. Ou então do furto, quando, como acontece, como a Isa falou, os carros ficam estacionados, ninguém tá vendo, a pessoa vai lá e pega, que não usa violência, né? É a diferença do roubo pro furto. O roubo usa violência e o furto não. Mas enfim, esse é o retrato do Brasil interior, litoral, nas capitais, país desenvolvido, falam que está em desenvolvimento, mas a gente paga impostos
de um país rico, a nível de um país rico, a nível de Escócia, de Noruega, de Finlândia, Na Dinamarca, hora mas de diminuir esses impostos aí, hein, velho. já que não tem contrapartida, já que a gente não vê esse dinheiro aqui, na prática, a gente vê pensões militares vitalícias para filhas, a gente vê judiciário ganhando uma nota, uma fortuna, e o juiz, quando erra, ele é aposentado, ainda continua ganhando uma bagatela, e aí a gente não percebe mudança. E o Brasil continua subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como fala, mas desde que eu me entendo por gente, Brasil é o país do futuro. Daniel Gonçalves, seja bem-vindo. Será que ele está usando o Ele microfone? não é daquele, eu acho que entrou sem querer aí. Ou eu uso o nome do pai? Bunny. Quem é esse cara? Gente, a Raíssa, ali a foto dela. Não. Daniel. É a Pronto. Raíssa, É a leque. menina Raíssa. Usou o nome do pai, não foi? Ô, menina Raíssa, por Ah, que você tá é. acusando o nome do seu pai? Ah, tá, beleza. Aconteceu alguma. Eu já usei o nome do login da minha namorada, meu namorado meu, faz parte. E aí, eu imaginei, porque se a pessoa tá aqui, ela tá no link, tá no grupo lá do WhatsApp. Se ela fosse um hacker genial para invadir. É que na verdade assim, professor, só se fosse um hack que pegou a nossa conversa, porque eu passei o link pra ela e tipo assim, o único É, jeito ela também Mas, tem. se professor, fosse pra ela. acontece, hein? Porque já aconteceu em outras Já salas e na aconteceu com o nossa nosso querido sala amigo Dudu. já entraram, juro, com o nome do Dudu, só que a gente não sabe se é o Dudu, não. Entrar com o meu Então, nome? tipo, isso. Entraram Tava com com o seu seu nome, nome, Dudu, Dudu. e colocaram um gemidão Tava. do Zap, tá ligado? Agendando no Que Zap. isso, velho. Que isso. Juro, Colocaram juro. umas coisas assim meio desrespeitosas, justamente por causa da aula que era da Juliana, ainda por É. cima. De E uma só o menina, de uma pessoal do Só mulher. tinha grupo tem menina. o link, né? Aí a gente ficou meio, Covarde, né? covarde. Ou alguém de dentro passou para fazer uma zoeira, achou que era engraçado, usou uma mulher, babacão, tremendo de um babaca. Zoeira tem, O usou único bastante. que eu Não, consideraria professor. assim era o João, mas eu Complicado, acho que fez. ele não faria isso. Acho que ele não Nossa, faria mano, eu isso. Zoeira tem consideraria Não tem limite. como a você, gente descobrir quem fez eu isso. consideraria você, cara. Mas Até que enfim, prova o Não, contrário, mano. não sou eu, não é você. eu Então, usou também, mas eu usou como Eu homem, iria em no João por causa da genialidade. zoeira que ele faz, mas eu tirando iria em isso, você, eu não porque você é acredito. otário, mano. E Eu iria em atrapalhar você. uma aula, quem quer Eu não fiz aprender, nada. ainda mais com uma menina, uma professora, isso é muita sacanagem. Se tem uma zoeira entre homens ali, normal, eu sempre zoei. Aceitava ser zoado, eu tirava onda, mas com menina é diferente, tem que ter o respeito. Eu fui alguém extremamente babaca, infeliz, que quis achar que era engraçado. De Sim, lá, e tipo, zoeira tem limite, né, mano? Pelo amor de Deus, durante uma aula, e durante uma mais na aula, pô. pandemia, que as pessoas estão sensibilizadas, assim, precisa de acolhimento. E aí o Todo pessoal mundo com fez o isso. psicológico abalado, zoeira Ah, tem limite, uma sim, tá certo. pergunta. Pode falar. Mas assim, por exemplo, a aula da Juliana também são links diferentes ou é o mesmo link também? Deve ser o mesmo É o link, mesmo não? link. Deve ser o mesmo Link, link. Ah, mano. então Mas se for todo alguém mundo de tinha dentro, como. Tinha todo pode, mundo pode como, ser é ensino médio verdade. todo. Pode ter entrado alguém do primeiro. Sei lá. Relaxa, João, a gente já Já con... desconsiderou você, mano. Já Ô, desconsiderou você. professor, Para de Não, ficar em ninguém está choque. acusando ninguém. gente, Vamos já continuar. aconteceu nas outras salas e descobriram quem era, entendeu? Aconteceu nas outras salas Verdade. e descobriram Foi quem o era. pessoal Só do É que que até primeiro que hoje não foi perguntou. divulgado o é, nome do infeliz. Mas se descobrirem, com certeza puniram, chamaram a atenção, enfim, É verdade. uma hora descobrem. E Esse é hoje, um garoto do sexto ano, tá ligado? nossa, já pensou? Essa história não é terrível. Geral, o moleque não para de correr, troca soco, brinca de pega-pega em sala de aula. É terrível. Essa história é complicado. Eu desconfiava até da sala do meu irmão, mano. Por causa que meu irmão, tipo, a sala dele diz que é a mais zoeira da escola, tá ligado? Sexto ano Então, é de lei serem bagunceiros, correrem de um lado pro outro. Isso é geral, sexto ano, faz parte. porque meu E irmão é do hoje. oitavo, entendeu, professor? O oitavo, eu não Oitavo. sei se você deu aula pra ele, mas. Ah, não, você não dá Não, aula pra não, ele, que é não, uma não outra dei. moça que dá. É uma outra professora. Ano que vem, não sei, a gente espera poder continuar, senão a gente vai seguir. Promovido. A gente espera seguir, mas que a professora volte também. A gente espera continuar trabalhando, claro, com certeza, ganhando o nosso dinheirinho e ficar onde a gente já está ambientado, acostumado, porque é preferível você ficar na escola onde você já começou no trabalho, já conhece os alunos, do que pegar uma nova escola onde você vai ter que se adaptar àquela realidade, àquela rotina, enfim, mas vamos deixar seja o que Deus quiser. Hoje vamos falar do Brasil, um país subdesenvolvido. Lá, os princípios do subdesenvolvimento.
tão comuns até os anos 80, estão caindo em desuso. Na atualidade, é corriqueira a utilização de outras expressões, como áreas emergentes ou áreas em desenvolvimento. Por isso que me assim, gaguejei. Subdesenvolvido, em desenvolvimento, país do futuro, enfim, é um país que não é rico e para ficar bonitinho, para não falar que é pobre, ferrado, lascado, que a gente tá na roça, a gente tá numa situação complicada, fala esse termo para enganar. Não estou sofrendo. Falar que eu estou em desenvolvimento. Mas, enfim, é o Brasil. Porém, se esses termos são outros, muitas situações se mantêm. Não adianta, mudou ou não, a situação tá precária, tá ruim, tá uma porcaria, tá? Não faz sentido algum. Uma porcaria! Tá ruim, tá péssimo, e você muda o nome, não, melhorou. Que mágica, né? Aí é fácil. Mudei o nome, agora a situação tá boa. Vai lá, tem saúde, não tem roubo, tá tranquilo, não morre 60 mil negros, nada. A educação tá maravilhosa, pública. Por isso que a situação se mantém. Por essa razão, vamos utilizar neste livro o termo subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento está desenvolvendo, mas nem tanto assim. No contexto econômico mundial, o Brasil está bem classificado. Porém, se a economia interna do país apresenta estabilidade e crescimento, as condições de bem-estar de boa parte da população ainda não são promissoras. Isso porque a riqueza produzida pelo país é mal distribuída. Vale lembrar também que o subdesenvolvimento não deve ser entendido como uma etapa que precede o desenvolvimento. Em linhas gerais, um país é considerado subdesenvolvido quando apresenta má distribuição de renda, alto índice de analfabetismo, práticas de corrupção em órgãos estatais e particulares, que mais tem, dependência econômica e tecnológica, altas taxas de natalidade e mortalidade, elevado nível de desrespeito aos direitos humanos, alta dívida externa. E isso tudo o Brasil tem, apesar do Brasil exportar desde sempre commodities, milho, café, soja, trigo, etc., tem uma economia pulsante nesse sentido, a gente tem outras coisas também ruins, como faltou falar aqui no texto, saneamento básico, tem muita gente que ainda não tem um saneamento, que não tem um esgoto, que usa a fossa séptica, ou quando faz no mato, enfim, que a sujeira da cozinha não é tratada. Tomar banho na vala. Tem gente que é assim. Isso acarreta várias outras doenças consequentes, aí sobrecarrega ainda mais o SUS, água potável, muita gente ainda não tem, moradia, muita gente também não tem, mora em área de risco que pode desabar a qualquer momento, a qualidade de vida por N fatores não é boa, não é só a questão de gente. Brasil, um país subdesenvolvido? Não, imagina, estamos tão bem quanto a Noruega. Vamos verificar se o Brasil se enquadra na classificação de um país subdesenvolvido. No que diz respeito à distribuição de renda, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2011, indica a distribuição de renda. 10% mais ricos concentram 41% da riqueza do país, enquanto os 10% mais pobres dividem 1,4%. Tem a questão da distribuição de renda, mas também o Brasil é subdesenvolvido principalmente pelos outros índices, porque nos Estados Unidos também tem uma diferença gritante do mais rico com o mais pobre. Porém, o mais pobre lá vive bem. Tem casa, tem carro, um cara que trabalha no McDonald's pode comprar um videogame, pode comprar uma TV, tem uma qualidade de vida boa, tem saneamento básico, consegue pagar um plano de saúde, tem segurança, tem uma educação boa. Então, não é só questão disso. Fica dito também, diminui a diferença, mas os serviços prestados são ruins, não adianta nada. Isso até pode ser deixado de lado se outras coisas forem tratadas, como saneamento básico, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, morrer tanta gente como morre no país por homicídio, acidente de trânsito, acidentes, doenças, enfim, isso é um absurdo. Quanto à taxa de analfabetismo no Brasil, apesar de apresentar progressivamente dados melhores, continua alta. Em 91, era de 33,6%. Em 2000, de 13,6%. Em 2010, de 11,2%. Dados da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Para que você tenha uma dimensão do problema, basta verificar que em países como Cuba, México e Jordânia, as taxas giram em torno de 3, 7, 8%. Até o México, até Cuba, que não tem uma economia boa, tem taxas menores que o Brasil. E até a Jordânia, que também não é um país muito rico. Vacilo, talvez. N questões aí que fazem ter essas taxas. Desde a época, quando acabou o Império, início do Brasil República, tinha gente que achava que não tinha que estudar,
Conheço o caso de mulher que falou, não, terminou a 8ª série, não precisa estudar mais. Para que fazer ensino médio? Para que fazer faculdade? Era uma questão Até cultural. hoje é assim, se você for ver, professor. Tem Muita caso, gente que ainda é assim. tem muita gente que pensa assim, que pensa, pobre não tem que estudar, pobre não tem que fazer faculdade. E isso contribui, além da infraestrutura. Ou às vezes é torcer para um milagre acontecer e a pessoa ganhar na loteria, mas tipo assim, a loteria que eles ganham é tipo R$ 2.000, tá ligado? Tipo, no jogo lá do sorteio. O pessoal também fala isso de negros, já viu, mano? Eu acho isso ridículo. Os negros são super desvalorizados em questão de analfabetismo. É uma questão complicada, porque até pouco tempo atrás, até poucas décadas atrás, educação não era um direito para todos. Você tinha um número de vagas. Para entrar no ensino médio, você tinha que fazer uma prova. E era igual a ETEC. 40 vagas, os 40 melhores passam. Ah, não passei. Não estuda, porque o ensino médio já era com o magistério. E aí muita gente acabava não estudando. Isso, na história do Brasil, é recente, da educação ser para todos, para todas as crianças e adolescentes terem direito à educação. É um direito e um dever do Estado de fornecer essa educação. E aí as taxas eram altas porque demorou para que todos os jovens tivessem uma educação. E aí eles começaram a frequentar a escola. Mas não basta só frequentar a escola. É preciso infraestrutura da escola pública, pagar muito melhor os professores, não ter corrupção, oferecer uma merenda. Por causa disso tem que ter a maior valorização de escolas públicas. Porque se não fosse pelas escolas públicas, a educação no Brasil ainda seria uma merda. Porque não é todo mundo que pode pagar particular. Não é todo mundo. Então, tipo, a escola pública tem que ser valorizada, não só pela infraestrutura em si, mas sim pelo ensino público, que é muito desprezado. Pagam uma professor, desmotivam, em geral. A infraestrutura, na maioria das escolas, não é boa. A gente percebe casos, Praia Grande, a infraestrutura vem melhorando, e tem aí também, mas ainda... Eu me lembro, professor, de uma coisa que acontecia, que eu no 9º ano, metade de um ano eu passei inteiro no Cirana. E eu me lembro como era em dia de chuva. Em dia de chuva no Cirana, simplesmente assim, a gente tinha que subir umas escadas. Meu e no Deus. caso, as escadas era tipo assim, tudo molhada. Era feito com umas pedras meio ásperas, mas assim, a escada era tudo molhada por causa que o teto, simplesmente, ele era furado. Era furado. E simplesmente ele furava e todo mundo, não, foda-se. E tava assim, a gente viu os baldes assim em cada degrau. Nossa, assim, que várzea. Depois, assim, aí depois você entrava na escola, quando você subia as escadas, aí ainda tinha mais balde no chão, porque assim, o teto também ele tava cheio de infiltração. Era uma que coisa que, várzea. Professor, porcaria, uma escola nova, uma escola nova. Sabe por que também isso? Por causa Olha como é mal feito. Sabe por quê? Por causa da prefeitura de Mongaguá em si. Porque eu estudei a vida inteira de escola particular. Só que quando eu me mudei pra cá, eu fui pra escola pública, mas eu fiquei tipo um mês. E vi como que é a prefeitura de Mongaguá. Aí eu fui de Praia Grande. Meu, é outra realidade. Lousa digital. É muito verdade, boa. isso é verdade. Minha mãe trabalha em pública de Praia Grande. E, meu, é outra realidade daqui de Mongaguá, sabe? Sim, Mongaguá tem muito problema. Mongaguá é uma porcaria. As escolas são uma porcaria. Não tem... A gente não quer dizer, porque tá gravando e a Vera vai ver, mas, Vera, não quer dizer que a escola aqui, o Aquarela, é uma porcaria. A gente tá falando das aulas da pública, que tá tudo não, é a escola pública, porque o Brasil é um país subdesenvolvido e tem esses altos índices por causa da escola pública. Isso é um fato. Uma coisa que eu admirava... Tem aprovação automática. Tem aluno que não vai bem em uma outra matéria, ele passa. Ele escola na pública, se ele ficar em 2, 3, ele passa. Eu escutei assim, na pública, não é o senhor que decide se o aluno vai passar ou não, é o conselho. Tive que ficar quieto, porque não foi bem na minha matéria, mas eu não podia reprovar, porque ele passou em 9. Então, 2, 3, passa. As escolas públicas não podem reprovar muitos alunos, diferente de países como o Canadá, como o Japão, onde na escola pública, ele reprova, ele tem que fazer. Não tem essa de, 2, 3, passa o aluno. A escola pública não tem força. Em uma cidade que encontra num galpão cheio de material escolar abandonado, você acha que eles vão ligar para a escolaridade pública? Não vão ligar. É verdade, essa parada aí eu vi.
eles não vão ligar, eles só ligam pra dinheiro, pra status, entendeu? Já com certeza. o prefeito de Praia Grande, ele dá maior valorização de escola pública, essas coisas eu acho fantástico. Eu tenho prova com minha mãe, né? Então, tipo, eu vejo como que é surreal, mas que é dois mundos totalmente diferentes. Com certeza. Tão Também perto, fora mas tão que longe ao mesmo tempo. a infraestrutura em si da escola não é, tipo, não é um dos principais motivos, e sim o que o prefeito faz para a escolaridade pública, sabe? Tipo, a valorização que não tem. O cara, mano, assaltou, ele rouba dinheiro. Ele tem um galpão cheio de material escolar que ele não dá para os alunos. Você acha que ele valoriza a escolaridade pública? Você acha que ele liga para os alunos? Ele Isso não é liga. geral no Brasil, por isso que tem esses índices. Porque o aluno ele não é obrigado a estudar, ele passa direto. Então ele pensa, não vou fazer essa, aquela matéria. E aí ele passa automaticamente de ano. A estrutura não é boa. E quando você olha o prefeito, o governador não cuidando da escola, via de regra no Brasil, o professor fica desmotivado. Você pensa, pô, o cara tá desviando, tem goteira, tem um monte de coisa errada. Por Então, isso que propriamente até tem aquele negócio do que aconteceu ano passado, por exemplo, do nosso professor de química, o Pilacheves, que ele estava estudando com a gente e se mudou lá para Praia Grande. Obviamente, foi uma decisão dele Foi pra que, Praia Grande, achei que ele obviamente, tinha ido ele pra foi São boa. Paulo. Não, ele foi para Praia Grande. Ele Entendeu? foi perto do. Não sei se você conhece o professor Vila Verde. o domínio ali na divisa, não? Não, o Vila Verde é lá em Praia Grande mesmo. Não Um conheço. colégio que também é a faculdade de lá. Não conheço. bastante Cada um tem É a lá sua perto. realidade, né? Cada um. Já vi, Gui. Eu já vi, eu passei por esses A dias. gente não pode julgar aqui, mas o Uma fato vez é eu que tentei procurar o colégio, mas eu não achei o colégio dele. as escolas públicas, via de regra, não são boas. Por isso que esses índices são elevados. E a gente percebe no Brasil afora, a educação não está boa. Se tivesse boa, a gente não ficaria tão ruim como a gente fica nos índices de educação, por causa da escola pública. Esses índices aqui, esses números, a maioria, 99,9%, são de alunos de escola pública, que eles não conseguem ler, escrever, interpretar um texto, e infelizmente isso é uma tristeza. E tem outros fatores também. E aí fala da relação da dependência tecnológica. É outra coisa também. Que enquanto o Japão investiu lá na robótica, na informática, Professor, passa a colher décadas depois, aqui no só Brasil para nunca. Oi? você ter uma ideia aqui de Mongaguá, como, tipo, tem uma coisa que foi muito ruim. Tipo, teve uma amiga que eu converso, que assim, ela queria fazer biomedicina e tal, e queria fazer o curso. E o curso dela, como ela era em São Paulo, ela achava que todas as ETECs deveriam ter. Aqui nessa ETEC não tem o curso que ela quer. Então, tipo assim, ela teve que fazer a prova para administração. Simplesmente só para ir para ETEC para ela não ir para pública. Porque não tinha como ela fazer o Para curso que ela fazer queria. E ela não biomedicina, se né? sentia. É, Porque tipo, Mas então, o meu curso que eu quero fazer, da faculdade, não tem aqui na Baixada. Tipo, em nenhum curso, nem curso complicado. particular, técnico particular, né? ETEC não tem aqui na Baixada. por isso que a maioria dos Muito cursos, se legal. você for ver que leva lá da escola, a escola, por exemplo, mostra alguns cursos. E, tipo, mostra os cursos, é tudo de Praia Grande. E é E tudo bom igual demais. curso, administração, logística. A Praia Grande tem a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia, além da própria ETEC, que é ali do lado do McDonald's. E é Verdade. complicado isso, porque você não Eu forma fui mão de lá obra ver. local. Se vem uma empresa de fora para Mongaguá, cadê a mão de obra local? Não tem. Então aí fica difícil. Mesmo que venha, não vai Prefeito de empregar os Praia jovens. Grande, vem pra Mongaguá aqui só um aninho, assim, só pra consertar aqui Mongaguá rapidão. Precisa, Educação em Mongaguá. vem aqui nos ajudar aqui na questão da educação. Nem precisa focar na rua, deixa a Monteiro Lobato como tá, mas foca na educação aqui, por favor. Nossa, A tá educação precisando pública, mesmo. o Tem que que salva é a valorizar mais. particular, isso é um fato. A educação mongaguana é boa por causa das escolas particulares, que a educação é boa, é de Professor, qualidade. tem mais escola particular pequena aqui do que escola particular, tipo, grande, entre aspas. Tipo, em Praia Grande você consegue ver bastante escola. É por causa também do tamanho de Praia Grande, é bem maior que Mongaguá. Em Mongaguá não Mas, tem McDonald's. A questão não é é, o tamanho da escola, a questão é a Tem qualidade do McDonald's. E o ensino. preconceito com McDonald's aqui com Mongaguá. É Mongaguá impressionante. não tem. Mano, não tem Aqui em Mongaguá McDonald's tem no muita Mongaguá, escola cara. particular boa. Tem escolas boas particulares, todas são ótimas.
com poucos alunos, o professor consegue trabalhar melhor, a infraestrutura é muito Professor, boa. nem Minha todas prima- são boas, não, professor. Vou particularizar aqui, não. São boas. Eu já Tem passei uma por que O não é aquarela é boa, boa, não, o velho. aquarela é boa, a estrutura do Não, aquarela é ela não boa. fala. A minha prima estudou na aquarela, a minha prima barra afilhada, ela estudou na aquarela, está no 2º ano, tem 7 aninhos e as aulas são fantásticas. A gente está muito satisfeito, só tem elogios. Agora, as outras a gente não está lá dentro para saber, mas a gente imagina que seja boa. Olha o chat. Eu li o nome aqui, tá gravando, enfim, aí é a opinião de cada um, mas o aquarela eu acho uma estrutura boa. Minha irmã já chegou a fazer estágio de educação física, eu tô vendo Essa a escola aí é estrutura, horrível, pô. professor. Eu Isso estudei com a Isabela no passado, eu já estava lá há uns 8 anos. Sim. Quem Tipo, que o tá papai, Eu lá estudei agora lá, eu estudei é nessa a Samira, escola né, gente? citada, eu estudei, enfim, na minha época, Você estudou lá? anos atrás, era boa. Não, agora eu não sei. Agora, quem estava lá sabe como dizer. Eu sei que o aquarela me acolheu muito bem, eu percebo que tem uma estrutura boa, eu vejo crescendo. Começou Sim. pequenininha, aí vai crescendo, porque vai atendendo as demandas, vai Estamos tendo... esperando até hoje o crescimento da Sim. quadra e até hoje em dia não Mas tem professor. Então, o mas Casa pelo Longa foi muito pouco Vai que- também. Casa nunca teve. Tem escola que tem aí, não tem quadra boa, mas o aquarela eu percebo que vem crescendo sim, porque era menor, não tinha ensino médio. Hoje em dia Sim. já tem ensino médio e não se muda do dia para a noite. Tem que analisar também que as famílias estão tendo menos filhos por casais. Tem muita escola pública fechando sala por falta de aluno. Então, se a escola não cresce, ou demora para crescer, é por causa dessa Professor. questão também. Eu vi muita Mas quando escola você pública estudou fechar lá? sala por falta de aluno. Professor, quando você estudou lá, foi muito tempo atrás? Foi. 2004 a 6. Nossa, o A gente nem professor. nasceu. Mas então, Eram bebês. vem melhorando, melhorando, evoluindo, né? Já o que o João falou, ele era bom pra caramba, só que ele foi, piorando. Quase que fecharam sala no passado, foi mó rolê também. Foi a mesma coisa também o que aconteceu com Expressão. Expressão ele tinha até era considerado até eu não sei se ele na época era considerado o melhor Exemplo. colégio particular. Eu acho que ele era considerado o melhor colégio particular. E aí depois ele foi regredindo, e regrediu muito. E depois talvez aí agora... se uma escola ela falha, questão da gestão, né? Porque tem que acompanhar os professores, o livro, a qualidade da aula, é um processo Eu me contínuo. lembro que por conta, que assim, eu fui contar com uma pessoa que, trabalhava lá até como coordenadora de lá. Eu acho que todo mundo conhece aqui, que é a Ana Paula, que ela trabalhou por lá. Então, assim, Não, e aí, assim, no caso, ela me contou, até os podres que aconteceram lá. Muita coisa que aconteceu. Tanto quanto que perdeu muito aluno por conta de irresponsabilidade profissional. Exatamente. complicado. Assim, professor, eu presenciei uma coisa lá, no expressão que foi, incomparável e não fizeram nada, entendeu? Simplesmente ignoraram Aí eu tô por fora, ignoraram a situação. E eu fiquei, mano, e aí, cara? Eu tive que sair por causa que vi que a administração tava de irresponsabilidade profissional. É complicado. Aí os pais de vocês vão decidir qual escola particular pagam, vão os filhos estudar, e a escola obviamente, no caso, a minha mãe foi em busca de outra, porque, obviamente, na época, minha mãe, assim, achou que o colégio público não era bom em si. Particular é muito melhor, não tem comparação. Sim, Os professores se esforçam, mas é uma série de estruturas que prejudica a educação, a aula em si. Não compete só o professor. Aprova o aluno, não pode bagunçar, você não pode fazer nada. Particular, o ensino é melhor porque tem menos alunos, a gente pode deixar de dependência, a gente pode o que o fazer professor falou tá certo. Oi? Para a escola progredir, ela precisa ter uma administração boa. Tá vendo a aquarela? É pequeno, começou... Começou outro dia e já está crescendo, está expandindo. Sim. Então, tá evoluindo, tá crescendo. Me surpreendeu também. E com poucos alunos a gente consegue dar uma atenção maior para todos. Não tem bagunça quando tem poucos alunos, a gente consegue olhar. Por exemplo,